Não é incomum receber pedidos de ajuda pelo WhatsApp com imagens, laudos de ressonância, tomografia, raio-x, com pedidos de ajuda no WhatsApp. É, Professor, o que eu faço com esse paciente? Discutir casos clínicos é muito gratificante, porque cada vez mais angariamos mais conhecimento. Discutir casos traz muito conhecimento clínico. Nós ganhamos com o conhecimento do aluno, com a experiência do aluno e com a elaboração de cada vez mais raciocínio clínico. No entanto, é muito importante que observamos alguns critérios na discussão de casos clínicos. Primeira questão é que não se começa a discussão de nenhum caso clínico pelo exame complementar. Isso é fundamental. Bom, como eu disse, o caso clínico, a discussão de caso clínico é o que é capaz de cunhar o profissional de qualidade na área musculoesquelética. Então é fundamental na área de reabilitação traumato-ortopédica, que é uma das principais áreas do Instituto Coluna Vertebral, a especialidade de traumato-ortopedia, o desenvolvimento de estudo de caso. Então, profissionais que vão atuar na área de fisioterapia manipulativa, quiropraxia, traumato-ortopedia. Então, profissionais da área musculoesquelética em geral, o desenvolvimento de estudo de caso, né? O amadurecimento em cima do desenvolvimento de estudo de caso é o que vai cunhar profissionais de primeiro contato. Então, isso é realmente fundamental para desenvolver políticas de segurança e também políticas de resolutividade. Então, é o que tem que desenvolver para se transformar num profissional de ponta. Então, muitos profissionais pensam que tem que se dominar grande quantidade de técnicas. Na realidade, nós precisamos dominar e entender o raciocínio clínico. É isso que é o necessário. Nós temos que entender as demandas do paciente. Uma vez que podemos entender as demandas do paciente e que nós podemos promover, né, pro paciente aquilo que ele precisa naquele momento terapêutico, é o que é necessário para alcançar o sucesso e a resolutividade. Tá? E aí temos aí o sucesso profissional também, associado, atrelado a isso tudo. Então, fundamental, tá, pessoal? Então, como discutir estudo de caso clínico? Quais as informações que são, de fato, relevantes, né, na discussão de casos clínicos? Então, primeiramente, o que é importante? Ser objetivo. Então, não adianta a gente pegar informações que são desnecessárias, né? Informações que, né, numa conversa rápida, imagina numa residência, né? Imagina num round, imagina lá na Santa Casa, no Hospital de Clínicas, nós perder o foco, não dá. Então, imagina também num meeting. Nós precisamos ser muito objetivos, nós temos que ter uma objetividade e, ao mesmo tempo, nós precisamos ter concatenação. Nesse caso, a ordem dos reagentes vai alterar o produto da reação. Então, nós precisamos ter organização mental e colocar as informações de uma forma, digamos, concatenada para que o raciocínio possa fluir de uma forma mais apropriada, de uma forma mais suave. Então, a organização das informações é muito importante para que a gente possa, para que a nossa memória, para que o nosso raciocínio possa fluir mais facilmente. Inclusive, quando nós estamos fazendo uma discussão entre um grupo de pessoas, e muitas vezes pessoas de várias regiões que têm uma linguagem diferente, que têm uma expressão diferente, que têm um vocabulário diferente, que possam, então, compreender também de uma forma mais fácil, uma forma mais, digamos assim, objetiva, sem que haja perda de informação. Tá? E outra coisa muito importante é ser objetivo, mas não perder informações relevantes. Então, é importante estudar semiologia, o estudo da semiologia é importante, porque o estudo de sinais e sintomas,
o estudo da semiótica clínica é fundamental para identificar quais informações são importantes para a discussão de caso clínico. Então, muitas vezes o aluno tem dificuldade de discutir caso clínico porque falta semiologia, né? A falta de estudo de semiologia promove dificuldade na discussão de casos clínicos depois. Tá? Então, quais informações são muito importantes? Identificação. Quando eu falo de informações importantes, nós temos que considerar a questão ética também, né? Nós não podemos mencionar nome do paciente em caso clínico nenhum. Nós temos que cuidar quando passa exame complementar em grupos de WhatsApp, né, em Meet, em Zoom, não passar o nome do paciente. Nós temos que tomar um certo cuidado quanto a isso. Então, nós temos que prezar pelas informações confidenciais nessas discussões de caso, inclusive imagem de rosto do paciente, etc., né, quando nós fazemos essas discussões clínicas. Então, hoje a internet possibilita tudo isso, né, essas discussões de caso clínico, então temos que tomar cuidado quanto a isso. Então, informações que são relevantes, identificação de idade, né, a identificação do paciente, né, como é que eu vou entender, como é que eu vou visualizar quem é aquele paciente? Idade, sexo, né, peso, importante, porque assim, ó, se eu imaginar que uma mulher magra, né, eu imagino uma coisa, osteoporose, né, a dor, posso relacionar uma situação com osteoporose, né, ou não, né, uma mulher magra, caucasiana, né, a etnia é importante na identificação, assim, né, magra, idade também avançada, caucasiana, certo? Então, com idade avançada, pós-menopausa, então já vou imaginar na minha cabeça como é que essa pessoa é. Então, que tipo de intervenção eu tenho que cuidar, né? E que tipo de diagnóstico também eu vou levantar ali, nessa discussão de caso clínico. Então, hábitos do paciente, se também, né, tem algum hábito que é relevante na discussão do caso, né? Então, eu já tenho que, claro, já pressupõe que a pessoa que está discutindo o caso, que está levantando o caso, entende de semiologia para já levantar o caso baseado na semiótica, né? Apresentação, depois da apresentação é queixa, por que ela te procurou, qual é a história. Bom, eu tenho uma paciente assim, digamos, uma paciente caucasiana, digamos, baixa estatura, obesa, vamos imaginar assim, né? Então já vou montando assim, com queixa de dor no joelho há 6 meses, já procurou atendimento com ortopedista, já fez infiltração, eu já coloco a história toda, né? Então assim que eu discuto o caso clínico. Então, na realidade, muitas vezes o caso clínico vem, toma aqui o exame, o que eu faço? Pô, isso não significa absolutamente nada. Não é assim que se discute o caso clínico. É muito mais relevante a história do que o exame. O exame é uma coisa estática, uma imagem é uma coisa estática, né? Então, apresentação, queixa, história clínica atual relacionados com a história clínica. Né? História pregressa, né? Ali aqui, botei história clínica atual, mas história pregressa também relacionada com a história clínica atual. Tá? Dados de exame físico também, se você já avaliou, apresenta edema no joelho direito, apresenta edema no tornozelo. Né? Então, informações ali típicas, né? O paciente apresenta racho malar, apresenta, sei lá, uveíte, né? Apresenta, sei lá, perda sensório-motora, apresenta, digamos, perda de grau 3, né, na escala de Daniels, no L1, né, miótomo L1. Então, assim, eu já vou tendo uma ideia, né? A gente vai discutindo, né, entre um grupo de profissionais, a gente vai tendo uma ideia, né, do que remonta o caso. Então, isso é mais útil do que uma hérnia de disco em L4, por exemplo,
que a hérnia de disco, numa ressonância N4, pode não significar lesão nenhuma, né? Pode não significar que não está causando dor nenhuma aquilo ali, certo? Então, exames. O exame é complementar, deve ser visto e apresentado no final, tá? Ele vai complementar esses achados aqui, né? Principalmente o exame físico. Jamais mande exame e pergunta que você faria, principalmente se for uma hérnia em uma ressonância. Até uma estenose, pessoal. A estenose radiológica não significa que é uma estenose clínica, né? E muitas vezes a eletroneuromiografia vai apontar se está havendo compressão mesmo neural. Muitas vezes não há compressão neural. Tá? Às vezes o pedículo é menor, né? O canal é mais estreitado geneticamente e não compromete ainda o sistema nervoso. Tá? O paciente nasceu assim e não compromete o sistema nervoso. Então, não tem nada ali. E radiologicamente a medida é menor, né? Na espinografia, na medida radiológica é menor, mas o paciente está bem, certo? Se o paciente tem uma hérnia de disco, já traga avaliação de dermátomo e miótomo correspondente, verifica se também teste ortopédico, faz ali um slump test, faz né, elevação da perna reta, né? Vamos correlacionar já, vamos tentar trazer algumas informações. Saber o que dói, o sexo, a idade, o que manifesta no exame físico é muito mais importante do que qualquer plain film, certo? Mais um pouco. Não se trata do paciente olhando laudos de tomografia e ressonância apenas, laudos de raio-x, então, pior ainda, nem pensar, certo? Olha, os laudos de raio-x não são completos, é muito comum, tá? A anamnese, né, exerce um papel primordial além da propedêutica física, só após isso, um raio-x, um Röntgenaufnahme, né, um raio-x. Röntgenaufnahme é o raio-x em alemão, se fala, né? Röntgen é o descobridor do raio-x, que todo mundo sabe. Sim, vira uma obra de arte, né? Somente depois de uma boa propedêutica, né? Então, a quiropraxia, principalmente a quiropraxia, ela usa a espinografia, mas associada a vários outros métodos de avaliação, né? O método Gonstedt utiliza, a quiropraxia biofísica utiliza, o raio-x, mas com a espinografia, mas com outros métodos, né? Com a palpação dinâmica, com a palpação estática, com né? Vários outros métodos associados. Né? Não é só o raio-x. Né? Então, a microsemiologia leva um macro erro. Então, cuidado para não buscar uma agulha no palheiro. Isso é uma coisa muito comum. Tem muita gente que também já vai direto na ressonância. Né? A gente começa pensando assim, primeira coisa é a ectoscopia. Né? Quando a gente olha primeiro o paciente entrando, a gente olha para a carinha dele, como ele caminha, né? Como é que ele senta. Né? A gente olha pelo todo do paciente. Depois a gente conversa com o paciente. Aí depois que a gente conversar com o paciente, a gente inspeciona o paciente. Depois que a gente inspecionar o paciente, o que a gente faz depois disso? A gente vai palpar. Depois que a gente palpa, a gente vai ver a mobilidade. Depois que a gente faz a mobilidade, a gente vai ver testes de miótomo, miótomo, dermátomo, e depois testes ortopédicos, que cada vez se faz menos testes ortopédicos. Entende? Pois testes específicos da quiropraxia. Eu vou usar o método XYZ de quiropraxia. Depois de toda a avaliação, é o teste do método. Né? Depois de toda a avaliação, é o teste do método. Né? Então, é nessa ordem. Então, isso é muito importante. Né? Então, às vezes, um raio-x é muito mais útil, né, do que uma ressonância. Né? Ainda mais porque é o exame mais barato para o mais caro. Né? Então, o exame mais sensível para o mais específico. Certo? Então, não procurem uma agulha no palheiro. Né? Então, que nem o Willie Sutton falavam, por que você rouba banco? Porque é lá que tem o dinheiro. Certo? Então, primeiro vamos ver aonde tem o dinheiro para depois ir lá roubar o dinheiro. Então, mais ou menos isso, entendeu? Vamos primeiro localizar
fazer epistemologia global, depois epistemologia particular, depois epistemologia específica. Se você for procurar especificamente onde você não sabe, você não vai achar. É procurar agulha no palheiro. Então, tem algumas regras da semiologia. Tá? Então, basicamente é isso. E o roteiro para composição de estudo de caso. Como é que funciona esse roteiro de composição de estudo de caso? Então, vamos montar agora um estudo de caso. Mas não vou discutir. Agora eu vou montar um estudo de caso. Quais as dicas que eu passo para isso? Né? Para mim montar um estudo de caso, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo geral do caso, incluindo identificação, relevância clínica, né, tudo que for de relevância clínica. Jamais cito o nome do paciente no estudo de caso, jamais. Nem anexo o laudo junto no estudo de caso, com o nome. Eu faço resumo do laudo, jamais, né, tomar um cuidado disso. Eu recorto a imagem, só a imagem, e faço uma observação do que estava no laudo, né, do paciente. Coloco a história clínica, coloco o diagnóstico, segundo, né, a avaliação do ortopedista deu isso, segundo a avaliação do clínico deu isso, segundo a minha avaliação deu aquilo, blá, blá. Beleza, faço um resumo geral, daí depois eu reviso a patologia, conforme a literatura, né? Faço um breve resumo da patologia, né? Cito epidemiologia, quer dizer, incidência e prevalência, qual é o número de casos novos ao ano, qual é o número que remanescem, né? E a prevalência, qual é o mecanismo da doença, se é por trauma, se é envenenamento, né? Qual é o mecanismo da doença, qual é a causa, a etiologia da doença, né? Como é que ela se classifica, quais são os tipos que tem, tipo 1, 2, 3, qual é os quadros clínicos do tipo 1, 2 e 3, e qual é o diagnóstico usual, como é que se faz o diagnóstico normalmente, e aí do meu caso, como é que funciona no meu caso? Relata a classificação da identificação do paciente, como é que foi que eu avaliei meu paciente, como é que eu fiz o diagnóstico desse paciente, se possível, demonstra exames complementares, as imagens, né, os exames complementares do paciente. Então, eu vou comentar em concluir os achados dos pareceres desse paciente e relatar qual terapêutica foi empregada, quais resultados e qual foi o follow-up desse paciente. Então, é bem simples como é que eu monto um pequeno estudo de caso. Tá? Então, essa é uma boa tarefa para vocês fazerem, montar um pequeno estudo de caso, ok? Show de bola, é isso aí.